a este podcast, um novo podcast, que é o BabaCast. E para começar, eu quero te apresentar esse espaço que não é somente falar de currículo, falar de o que eu sei fazer. Na verdade, esse espaço aqui é para a gente saber de casos, é para saber de quem somos, de saber da nossa história, de ser quem somos até hoje. E para poder levar tudo isso, para poder conduzir todo esse programa, todo esse momento, esse espaço aqui, nada melhor do que apresentar um apresentador. Exatamente, um apresentador que já tem 30 anos de carreira. A comunicação está na veia, mas eu tenho que apresentar ele para vocês. Então sejam todos bem-vindos ao BabaCast. Por favor, começa logo agora a se inscrever, acionar aqui o sininho para receber as notificações, porque toda segunda-feira vai ter BabaCast aí para vocês. Então vamos lá, Baba. Eu quero agora saber de você, tá? Vamos começar logo aqui falando, colocando bala, colocar o jogo dele e tudo para você saber quem é que vai conduzir suas segundas-feiras aqui no YouTube, aqui no BabaCast. Baba, seja bem-vindo ao seu programa. Seja Aê! bem-vindo. O Baba, que Ó, já tem 30 anos. Deixa eu começar a falar agora, Baba. Tá? Agora você vai ser entrevistado. Veja como é que a gente fica do outro lado quando você começa. O Baba tem 30 anos de comunicação. Já soube que desde criança, soube não, muito tempo, desde criança ele quis trabalhar com comunicação. Ele começou como técnico de, me corrija se eu estiver errado, técnico de áudio. Ele foi, depois como estagiário, técnico de áudio. Depois ele passou a ser técnico do laboratório de comunicação de uma grande universidade aqui em Belém do Pará. Depois ele conduziu a montagem de um grande laboratório de comunicação para os estudantes de comunicação. Deixa eu te falar uma coisa, eu fui uma estudante dessa universidade, eu conheci ele. Ele conduziu toda essa organização desse laboratório. Depois ele se tornou radialista. Ah, não, também ele foi técnico de palco de bandas aqui em Belém. Foi radialista, montou seu home studio, que era o Pandas Áudio. Fez também narração para jogos de vôlei regional. Depois, o Pandas Áudio virou Pandas Comunicação, se tornando um locutor, radialista, o mestre de cerimônia, o marketing digital, o publicitário Babalu. Seja bem-vindo, Babalu. Seja muito bem-vindo ao seu programa. olha, primeiramente, a gente nessa posição aqui, a gente se torna, a mente e a cabeça fica diferente, né? A gente é, é diferente, mas gente, como é que a gente fala da gente, né? A gente fica pensando, na verdade, Ana Paula, que tudo começa lá em 1977, Pedreira, casa da minha avó, né? Avó Antônia, há muito tempo. Sempre fui apaixonado por rádio, sempre fui ligado ao som, né? E quando começo a minha vida ali no rádio, já acompanhando os programas de rádio AM com a minha avó dizia: Meu neto, você quer esse rádio? Tinha um radinho que ficava lá na prateleira dela, né? E ela dizia assim: Você quer esse rádio? Eu disse: Mas vó, como é que você vai ficar sem o rádio? Não te preocupa, eu vou ganhar um outro rádio. E estava chegando nessa época as rádios FM, né? Isso é 77, 78 por aí. E ali começa a minha trajetória, porque naquela caixinha mágica eu observava como é que pode esses homens tocar essa música. Não tem fio, não tem nada, mas era uma coisa mágica. Então isso despertou, foi através do som que começa as minhas memórias mais profundas, assim, ela é Mas é através do criança, né? A som. criança, toda criança, ela tem esses primeiros momentos, as histórias que criam na cabeça dela, todo esse místico que tem, na verdade, né? Então foi a partir daí que tu pensaste, quero trabalhar com rádio. Quero trabalhar Mas o com que te encantou mais ali? a sonoplastia. Eu acho que a pirâmide, a minha vida na pirâmide, ela começa dentro dessa pirâmide da minha trajetória, a base é o áudio. Eu começo com o som, né? Observando como é que tocava música, como é que se tocava a sonoplastia, como é Isso que era a tinha curiosidade da criança da época, né? A toda minha também era. pois é, e uma coisa que eu sempre discuto sobre isso, sobre a questão da plástica de uma emissora de rádio, de um espetáculo de teatro, se é uma plástica, não existe, né? Então, a magia do rádio vem trazendo toda essa estética sonora na minha vida. Foi aí que eu comecei a desenvolver e foi quando eu comecei a entender como é que eu faço para trabalhar como operador de áudio. Minha trajetória começa como operador de áudio, operador de som nas rádios. Então, eu comecei ali pela Pedreira. Pedreira sempre foi um grande centro de rádio. A
Voz da Pedreira, né, rádios por ali, rádio de Poste, rádio do Sacramento. Então, minha vida começa ali na Escola Salesiana do Trabalho, também no trajeto para a escola todo dia. Eu passava e tinha uma boca de ferro na Sacramento, bairro da Sacramento, ali pela. Acho que não existe mais, era uma. E eu sempre coloquei na cabeça, um dia eu vou fazer um programa nessa boca de ferro aqui, que era a rádio. Como é conhecido o sistema de alto-falante aqui É no. a Rádio Modelo, né, que falava. Não, era rádio, não, era boca de ferro, rádio Não, o nome da Secó. rádio. Rádio Modelo Na época era rádio alternativa. Alternativa. Rádio alternativa. Eu Tá. passava por ali e dizia, eu vou um dia trabalhar nessa rádio. E eu, Não, a rádio que tu montaste dentro do não, televisão. essa é uma história depois Tá, tá. que Entendi. eu consegui me aproximar do dono dessa empresa de som, né, que fazia o som ali naquele bairro da Sacramento. E eu consegui chegar neles e comecei a fazer um programa de rádio lá. De lá eu já tive a ideia de, quando eu começo a fazer o curso de eletrônica também, que é uma porta para o rádio para mim, o curso de Ah, tá, foi eletrônica. bastante. Quando eu estudei no Salesiano de quinta ou oitava série, você era obrigado na Escola Salesiana do Trabalho a fazer um ofício na época, então você tem que se formar ou mecânico, ou marcenaria, ou torneiro mecânico, ou gráfico, parte gráfico naquela época estava em alta. Então, E que época é isso? Nos 70? Não, isso aí 80 já. não, isso já é 85. 84, 85, por aí. Faz bastante tempo, eu sempre digo que eu sou velhaco nessa história. Eu Não, sou não é bastante tempo nisso. Não, mas eu cito isso, eu gosto de falar. Mas que é praticamente a era do rádio FM, né? A chegada do rádio FM, Raulan, Liberal, Rádio Cidade. Na minha cabeça até hoje tem a chamada de verão. Sabe de chamada de Aí, verão? a chamada, é As uma coisa que eu chamadas, sempre as reforço vinhetas. para todo mundo que está começando no rádio, gente, observa a estética de uma rádio. Ela é fundamental você ter a plástica de uma rádio. Tanto que eu sou da época também que quando nós gravávamos música diretamente da rádio, ouvindo, e eu já sabia quando chegava a vinheta, eu já ficava preparada para até quebrar todo o meu 3 em 1. Ó, Nessa Aí, época. nesse período, Paula, eu fiquei no Salesiano e tive a ideia de fazer um curso de eletrônica. Cheguei com o Rogério, que era meu professor. Rogério, a gente precisa montar uma rádio aqui na escola. Mas, como é que a gente vai montar uma rádio aqui? A gente monta uma rádio. Mas como? A gente não tem uma licença, não tem uma outorga para montar uma rádio. A gente vai montar uma rádio, a gente joga um sinal de FM mono, e aí a gente fica só os finais de semana Mas era operando uma ali. rádio pirata? Era uma rádio pirata. Ah, tá. E aí não que hoje não seja, mas sempre foi, a fiscalização do Dentel, qualquer órgão, era sempre em cima da Polícia Federal, sempre em cima das rádios piratas. Mas o que a gente fazia? A gente fazia uma programação dentro da escola, e os sinais ficavam pelas adjacências ali do bairro da Sacramento. A gente foi fazendo, e tem até uma confusão, porque a gente não tinha equipamento, aí tinha que esperar terminar a missa para poder levar o equipamento para montar na rádio. Então, era toda Era uma aventura. era uma aventura. Mas Mas ali então foi o começo de tudo. E o começo ali foi o start também, logo que eu saio, em 86, 87, eu entendo que eu preciso sair para a rádio profissional. Aí eu começo a minha trajetória no rádio profissional. Só que aí vem a verdade. Quando você começa no rádio ali como amador, depois quando você quer se tornar profissional, pelo menos era a minha época, era muito mais difícil de entrar no rádio. Entendeu? Era bem mais difícil. Hoje é bem mais fácil de entrar no rádio. E tem até outros assuntos mais polêmicos que eu não vou levantar aqui, sobre a questão de quem paga horário, quem não paga. Então, enfim. Então, o que acontece? Hoje qualquer um paga horário e entra no rádio. Rádio da minha época tinha que ser qualificado. Para você ter uma ideia, eu comecei em 87, eu só consigo entrar no rádio em 92. Mas como radialista? Não, não. Comecei a minha primeira oportunidade depois de ter uma sofrência enorme atrás de rádio. Chegava em rádios, fui office boy de locutores, passei uma trajetória muito difícil, não foi fácil. Por isso que eu digo que eu valorize, gente, né, o que você faz, porque é importante. Fui office boy, fui tanta coisa de tantos locutores para poder estar ali próximo ao rádio profissional. E quando foi me dada uma chance, né, que eu agradeço até hoje, um grande Ivaldo, tem Valdo Freitas, Hélio né? Doria, pessoas na época, e o Arlindo Cruz, que era chefe técnico, né? Arlindo Cruz, não, desculpa. Era Arlindo, não era o Arlindo, era um outro Arlindo. Então, o Arlindo me deu a oportunidade, disse, olha, não tem para te trabalhar como operador, porque para trabalhar no rádio AM naquela época, até o quadro da madrugada tinha operador. Então, a rádio funcionava 24 horas. Baba, e tinha aquilo que passava uma Kombi para buscar você em casa, para poder fazer a madrugada? Tinha, mas só contar um pouquinho da minha história ali no processo de quando eu começo.
Eu lembro benzinho quando disseram assim: olha, se você quer começar, vai ter que começar puxando cabo no estádio. Então, a minha vida, aí é que a minha paixão pelo esporte, pelo futebol, começa aí. Quando eu vou para o Mangueirão, vou para os outros, puxa cabo, puxei muito cabo em rádio, não é? E foi quando eu lembro muito bem que a oportunidade veio na madrugada como operador, né? Eu tinha um operador na rádio, grande Chico também, que eu não sei para onde anda, né? Chico Souza. E chegou para mim: olha, Babalu, eu vou para Manaus, para a Rádio Nacional, e vai abrir uma vaga aqui de madrugada para você trabalhar. Aquilo ali foi uma felicidade da minha vida, né? Quando chegou a oportunidade, e eu agarrei aquilo de uma forma na minha vida que eu nunca mais eu larguei. Foi a oportunidade que eu tive de mostrar. Então, quando eu começo ali, eu começo na madrugada, eu começo a madrugada sempre eram dois locutores na madrugada. Como o rádio era bem mais levado a sério nessa época, entendeu? Então eram dois locutores. Eu comecei ali, então eu comecei a entender que eu era um sonoplasta de uma rádio profissional, como a Rádio Clube do Pará, a quarta emissora do Brasil. Eu comecei desde. É por isso que eu tenho essa preocupação com a questão estética, a questão sonora, a questão de locução, tudo isso é muito importante para mim. Então, eu começo a entender ali, o que é importante para você que está começando também, o lugar. Isso, eu falo isso em qualquer profissão, porque tem gente que às vezes está num lugar e não sabe onde está. Você tem que saber onde você está. E eu comecei a me conscientizar de onde eu estava. Peraí, eu estou na quarta emissora do Brasil. Então, a partir de agora, eu tenho que o quê? Eu tenho que me tornar um grande profissional, entender como os profissionais da narração trabalham, como os locutores, os outros operadores. E eu fui começando a entender. Tanto que quando eu ficava na madrugada e não ia para casa às 6 da manhã. Eu ficava para acompanhar a programação do dia. Às vezes não tinha nem o que Aprender comer. mesmo. Passei, às vezes passava necessidade, né, porque não tinha grana para o lanche e tal, mas eu ficava para poder acompanhar os outros operadores que, para mim, até hoje são minhas estrelas. São os caras que eu aprendi, que eu vi eles trabalhando, e dizer assim: eu quero ser igual a esses caras. Entendeu? Então, isso para mim foi um compromisso muito sério, porque quando eu comecei no rádio, era difícil, cara. Era difícil trabalhar, né? Não era fácil, né? Então foi complicado. E a minha vida começa aí. Eu sempre me dediquei. Passei os 2 anos na clube, aí depois teve uma mudança, aí tudo acabou mudando. Eu fiquei uns dias em casa, né? E depois recebi um convite de uma outra rádio, que foi a Marajoara, passei pela Liberal. Gente, é uma história assim muito Jovem Pan. Jovem Pan, passei pela Jovem Pan, mas sempre trabalhei Mas, Baba, com os grandes comunicadores. essa pergunta que todo mundo quer saber. Uhum. Seu nome é Babalu? Eu acho que hoje ficou Babalu, né? Porque quando fala Edmilson, na verdade, meu nome é Edmilson. Só que quando fala Edmilson, eu já acho que não é, é um apelido. Meu nome é Babalu. Não de sente chamado quando é Edmilson, né? É estranho. Então, E você sabia que eu já fui muito criticado por isso? sim. Pessoas que não querem, que dizem assim: ah, mas o Babalu não combina. Tipo, por isso que eu sou o Babalu, né? Por isso que eu sou o Babalu. E por que surgiu o Babalu? De onde veio? O Babalu, porque é o seguinte: tem um ditado muito antigo, ele diz assim: quem adoça a boca do meu filho, para mim fica bem, né? Então, mas é um ditado bem antigo. Então, sempre fui viciado por Babalu. Andava Pro com Babalu chiclete. no chiclete. E eu ia para a rádio com isso, né? Querendo ganhar os locutores, querendo ganhar a turma ali, agradar todo mundo. Eu chegava: Babalu. Isso é até uma questão, isso é até uma terapia, isso é até uma teoria psicológica que funciona, né? Uma estratégia, né? É com aquela velha recompensa, né? Aquela Sim. velha recompensa. É uma estratégia muito bem usada. Só era intencional. Oh, desculpa, não era intencional. Uhum. Eu pegava aí tinha um narrador chamado J. Serrão. Alô, Serrão, por onde tu anda, Serrão? Tá mais Agora, Serrão, se você está assistindo aqui, se J. você conhece Serrão, Serrão, mostra pra ele. J. Serrão. A minha trajetória, Paula, sempre foi marcada por pessoas especiais na minha vida, que eu nunca esqueci. Eu sempre vou citar. O Rivaldo é um cara que me jogou no rádio, foi ele que me colocou no rádio. Então, eu sou eternamente grato às pessoas. Outra coisa, gratidão, meu amigo. Uma coisa que você nunca pode perder na sua vida. Então, nesse processo, eu ia para as cabines de rádio, chegava já como auxiliar técnico ali, quer um Babalu, quer um Babalu. E aí foi ficando o garoto do Babalu. Garoto do Babalu, garoto do Babalu, garoto do Babalu. Eu comecei a não gostar disso no começo, né? Esse curso, Olha que eu sou apelido de quem gosta do início. Babalu pega legal, né? Babalu não pega. Aí eu fui resistindo. Só que quanto mais eu resistia, aquela coisa do apelido que tu não quer, e ele foi pegando, pegando, e os outros locutores, outros produtores da rádio, discotecários, jornalistas, Babalu foi ficando. Só que eu fui entendendo, foi.
que o próprio ouvinte já se identificava comigo. Eu digo, pô, comercialmente isso é bom. Não, a sonoridade talvez não seja tão boa, mas eu fui gostando disso, viu? Fui gostando disso. E acabou ficando Babalu, a Babalu E, e... Baba, o que que tu diria pro Babalu dessa época? Hoje, com o Babalu que você está hoje 2026, Babalu de 54 anos, para o Babalu que começou, né, ele é Edmilson, que começou naquele momento, imaginou toda essa trajetória? Não, Tu imagina o que que tu não. O falaria para ele? que eu falaria para ele é estudar mais, né? A gente nunca tem a mesma cara. Quem dera se a gente tivesse... Quando a gente está vivendo o melhor da vida da gente, às vezes a vida acaba, né? Eu sempre digo isso, quando a gente está Mas no basta melhor. estudar mais de tudo que tu és, tu és tão grande. Eu sou insatisfeito sempre. Eu sou muito insatisfeito. Nunca tá bom. Nunca tá Uhum. bom para mim. Sempre pode melhorar. Eu acho que a excelência, o conhecimento, o esforço, não só meu, mas de todo um staff, de todo um time, de todo mundo que trabalha contigo. Eu sou muito. Eu até diminuí um pouco esse modo de aceleração que eu tinha, porque às vezes, enfim, às vezes as pessoas não te acompanham, mas está tudo bem. Então, eu sempre fui muito incansável, porque quando eu começo como operador, só para você ter uma ideia, quando eu começo como operador, que eu entendi que eu era operador da Rádio Clube, do Pará, quarta emissora, eu falei, não, preciso buscar conhecimento. Agora, imagina, 1992, a gente tinha uma carência de revista, a gente não tinha internet. Então, eu lembro benzinho que eu descobri na Feira da Pedreira, tinha um senhor que ele vendia algumas revistas velhas. Quem que acompanha o áudio por muitos anos sabe o que eu estou falando. Revista Som 3, eram revistas bem antigas, que eu acho que não existe mais, não sai mais dessas revistas. Que ano? 93? Isso não, isso aí é anterior, 88 eu já buscava esse material nessas bancas de revistas antigas, né? E eu queria saber como é que funcionava uma mesa Giannini, como é que funcionava um microfone, quem eram os operadores de rádio, tanto que eu consegui descobrir quem eram os operadores da Rádio Nacional na época, porque eles recebiam premiações, então eu já olhava para isso, Sim. já olhava para isso, já tinha esse cenário, como é que funcionava, por exemplo, eu tinha um tio que ele tinha um rádio Transglobe. Para quem não sabe, o Transglobe era um rádio multifaixas. Pegava a rádio de Madrid, rádio do Uruguai, do Chile, da Venezuela. Então, eu começava a ouvir a Rádio Nacional e ficava imaginando como os operadores trabalhavam naquelas rádios. Eu sempre busquei esse conhecimento. Por isso que eu digo que eu sou muito incansável. Se eu não tivesse... o que eu falo para esse Babalu de hoje, eu acho que é o que eu pensava já na época. Eu falaria a mesma coisa de hoje. Cara, te dedica, te esforça, vai fundo. Tu pode ser o melhor, mas no sentido de competição, melhor para ti, entendeu? Melhor para Se você, validando, né? se Verdade. validando sempre. Nunca tá bom. Não, cara, você sempre pode ser melhor, sempre, sempre pode ser melhor. E eu fui sempre estudando, estudando, estudando. Tanto que quando eu passo por todas as rádios, eu estava insatisfeito já. Eu percebo, sim, que tu, Queria mais. desde criança, tu quiseste trabalhar com comunicação na Sempre, rádio, né? sempre. Mas depois disso, descobriste outras coisas, né? Locutor publicitário, tu Sim, foste, tu sim. foi narrador, né, de jogos, e agora também como mestre de cerimônia. É, Então, imagina assim, como é que está sendo para ti olhar agora esse novo Babalu, essa nova formulação, entendeu? Que tu começaste pela ideia de radialista e alcançaste com maestria. Mas também descobriste que tu é entrevistador, não sou radialista, é entrevistador, que tu és mestre de cerimônia, um locutor publicitário. E, gente, agora eu vou falar como fã. O Baba ele é dono de uma voz potente. Ele não pode falar da fofoca, porque o grave dele foi ele não pode falar baixinho aqui, porque é terrível, tá? Mas ele é reconhecido, ficou reconhecido na publicidade, na voz da publicidade, exatamente por esse grave e por ele dar essa sofisticação da voz. Então me diz, Paulo, em relação, assim, a rádio, tu procuraste estudar, tudo mais, mas para ser esse locutor, esse entrevistador, o que que tu procura? Onde tu te espelha para isso? Onde é que tu traz essa força? Paula, eu vou te ser franco, antes de te responder, eu acredito muito numa força superior muito grande. Eu não sou daquele, porque Deus é aquele senhorzinho de barba que está Sim. sentado, não. Para mim, Deus ele é o todo-poderoso do que você pode expandir a sua mente, do que você pode fazer de extraordinário. Eu sempre digo, às vezes eu sou até contestado em relação a isso com meus amigos, né? Até inclusive da teologia, que dizem assim: mas a gente não é Deus. A gente é Deus, sim.
quando a gente quer, a gente pode andar sobre essa terra e fazer muita coisa espetacular na vida da gente. Semelhança, por que não? Por que não? Por que não? Então, Sim. se a gente é realmente, de imagem e semelhança, podemos fazer, sabe por quê? Eu acredito que toda essa vontade de fazer o melhor na comunicação, ela vem sempre da espiritualidade. A espiritualidade, para mim, é que caminha comigo durante toda a minha jornada. Essa Sempre vai centelha. caminhar, sempre essa centelha. E, claro, aí respondendo a tua pergunta, como eu me descubro, como eu consigo fazer e entregar cada vez mais, acreditando que a expansão da mente, ela vai além dessa dimensão. Você pode expandir a mente, uma mente expandida nunca mais é a mesma. Então, se dê oportunidade, acredite em você. Eu sempre digo que a cavalaria nunca vai chegar para te salvar. Quem vai fazer a diferença na tua vida é você. Não espere por ninguém. Ninguém vai mudar. Cria oportunidade. Se ela não existe, pelo menos comece a energizar a coisa, criar energia, movimenta. Movimento é energia. Então, as oportunidades que eu tive na minha vida, como eu falei, sempre, eu nunca larguei. Eu peguei todas e aproveitei. E acredite sempre em você. Você faz o diferencial de tudo. Claro, existem pessoas que são diferenciais na minha vida como entrevistadores, porque como operador de rádio AM, eu tive Santino Soares, eu tive Eloy Santos, eu tive quem mais? Eu tive Adonai Socorro, eu tive tantos E, comunicadores e de como peso, locutores publicitários, quem foi tua locutores referência? publicitários. Essa época da locução publicitária já começa na rádio liberal, quando eu via outros locutores gravando textos comerciais. Eu era operador de rádio ainda, mas como eu te digo, eu sempre fui focado e ficava nas cabines, por ali olhando, os locutores da época gravando texto comercial. Eu ficava assim, poxa, isso é interessante, olha, eu vou fazer isso um dia. Vou fazer isso um dia. Eu comecei por baixo, né? Comecei, até quando eu resolvi fazer locução publicitária, fui bem avacalhado, né? No começo as pessoas riam, Porque eu brincavam. imagino que naquela Ah, época, tipo, assim, eu digo lá para 2000, né? Lá, eu não no operador começo já de ganhei. 2000. Então já existiam os caras, Puxa, sempre, locutores, já existiam. sempre, Era, assim, tu sempre. quer a voz grave, fulano, tu Já. quer mais voz velha, é ciclano, quer uma voz mais vareja, é outro. Aí tu chega nesse mercado, uma novidade. De onde que ele veio? Ele era só operador de rádio. Imagina se dessa forma. Aí É, tu te posiciona. é. E mais ainda, tu monta o teu próprio estúdio. Eu acho que fui um dos pioneiros Deixa eu falar, tu nisso. montou o teu próprio É. estúdio. Paula, eu sempre tive um passo à frente. Aham. Eu tenho uma grande amiga que é editora audiovisual, a Cleinha, que hoje, outro dia, ela mora na França hoje. A gente batendo um papo, ela disse, Baba, muito bom te ver hoje no rádio, já ali como um comunicador, entrevistador, como você falou, tu te descobriu, né? Eu acho que a gente já tem tudo dentro da gente. Mas ela chegou e disse assim, tu sempre trilhou o teu caminho. Eu acho que a verdade é essa. Eu acho que eu sempre acabei trilhando o meu caminho. Eu sempre acreditei muito em mim. Então, é o que eu sempre digo, já está tudo dentro de ti E tu é autodidata, né? também. Venhamos e Muita convenhamos, tu és coisa. autodidata. Muita coisa. E outra, tu tem todas as ferramentas, os pilares que precisa para ser um cara grande. Não só para tua estatura ser um cara grande, mas a questão é, tu deixaste tua mente aberta, tu te aceitaste, tu te permitiste, tu correstes atrás. E no meio desse caminho, tu te formaste em publicidade, mas não quer dizer que isso é que era, dependia para dar esse upgrade na tua vida. Porque isso não fez diferença. Lógico, é bacana, mas como publicitário, tu é publicitário com formação, mas a tua formação de Pós-graduado comunicador, também, docência acadêmica. assim, Porque hoje, né, enfim. então, Hum, então tu vier, então tu vieste, tipo, tu dentro dessa energia da comunicação, é teu. Eu sempre digo assim, que quando falam do Baba, as pessoas têm essa referência. Eu falar de locução, põe o balde na minha cabeça, fica tranquila, fica frio, porque o Baba vai lá, faz e acontece, que realmente é. Mas porque tu tem essa vontade toda e tu, tipo assim, não te esforça pra mostrar, olha, eu me garanto aqui, tá? Deixa que eu faço. Não, tu faz tranquilamente aquilo ali, como se fosse andar de bicicleta, papada, pronto, aqui, é isso que eu faço. Mas, diante de todo esse cenário todo, tá? Esse cenário todo de técnicos de áudio, de palco, nem falar sobre palco, Não, gente, técnico de porque é o palco, pula seguinte, essa parte. o momento também da academia, o momento que eu vou fazer o curso de comunicação e publicidade, é o momento também de uma outra trajetória da minha vida. É a hora que eu entro no acadêmico. É aí que tem uma virada de chave. É o que eu sempre digo para todo mundo. Caminhe,
né? Mas o científico é importante na vida da gente, Sim. sim, ele é Não, transformador. por isso eu falando aqui Não, da eu nunca da coloco ele locução. como tudo, porque tem Sim, gente que diz: "Ah, não, mas que precisa da forma". É fundamental, é bom ter a formação, é, mas eu sou o tipo da pessoa que eu acredito muito naquela pessoa que vem organicamente, que vem lutando, que vem batalhando. Está aí o mercado para isso, mostrando, né, grandes influências. Eu não estou aqui dizendo que não é a salvação, não é a salvação, mas tem empresa aí de medicamento internacional contratando influência aí para trabalhar com marketing, é, gente, entendeu? ser uma pessoa Então as coisas mudam. É o que eu sempre digo, você, profissional, tem que olhar para onde as coisas estão caminhando, sempre um passo à frente, sempre. Seja sempre visionário. É uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Um acadêmico é uma coisa muito interessante na minha vida. Eu estou nossa senhora. Estou trabalhando como técnico de palco, isso em PA, né? A Sim. gente montou equipamento de som na época, fiz som para várias Mas peraí, isso bandas. aí dentro da Não, isso é depois do rádio. Eu cansei do rádio e fui me conta trabalhar. isso aqui, a cronologia. Tu estava no rádio, saiu do rádio, e Uhum. aí tu foi pro palco. Fui trabalhar com palco. Eu Certo. cansei das mesas de rádio. Sim. Na verdade, foi essa. Tu tava de microfone, então já deu que eu tinha que aprender agora. Como técnico ali de Sim, rádio, eu queria aprender a trabalhar com palco. Como é que a gente trabalha a monitoração num palco, numa banda? Como é que a gente alinha um PA? PA, o que é? O som do show? Eu queria trabalhar com sonorização, viver aquela atmosfera de palco. Aí eu fui mais uma vez ali desenvolvendo o trabalho, queimei equipamento, fazer a microfonia, mas fui fazendo, fui aprendendo a aprendeu. entender, profissionais também próximo ali, fui sempre me espelhando, cheguei a fazer um trabalho excelente. Só que em meio a esse trabalho, eu recebo uma ligação, né, de uma acadêmica, que era a grande professora Ana Laura Conrad na época, hoje já não está mais em Belém, né, mas era coordenadora do curso de comunicação da UNAMA. Olha só o que vem para a gente. A vida da gente, né, é maravilhoso isso. Quando ela vem e diz assim: eu preciso que você venha aqui na coordenação do curso de comunicação da UNAM. Aí eu parei para pensar, peraí, uma, a primeira universidade particular da Amazônia, num momento magnífico, assim, é 95, 96. Tá, eu vou nessa, vamos lá descobrir que desafio é esse. Quando eu chego lá, aí eu encontro amigos de outras TVs, de rádio também, né? Só que a gente vai montar um laboratório de comunicação para o curso de comunicação. Aí eu já, na hora que eu saí da reunião ali, eu já fui pensando e fazendo as minhas anotações. Precisamos comprar equipamentos de laboratório. Mas funciona um laboratório de comunicação. A gente foi fazer uma pesquisa e montamos e começamos a montar o curso de comunicação ali, a parte de laboratório. E eu já pensava, vamos transformar esse laboratório em referência nacional. E se tornou, né? E se tornou. Só uma aspas aqui. É porque eu sou formada em publicidade. E quando eu fiz, quando eu fiz, escolhi fazer o curso de comunicação, escolhi não, eu era naquela época que era CB, CSH, isso lá, 97, 98. E quando unificou, eu era de CB, queria ser dentista. E quando unificou, eu falei, meu Deus, tem mil caminhos para eu escolher, para onde que eu vou, o que que eu faço na minha vida? Aí um amigo meu chegou com o encarte, não, não. Aí ele falou, Paula, tá aqui, olha, vê o que que tu queres. Aí comecei a folhear. Tava lá, curso de comunicação, publicidade e propaganda. E quem está nessa pós? Babalu. Aí eu falei, eu vou passar, vou ser amiga desse cara. E estamos, estou entrevistando. Mas o que eu tô falando Minha isso? esposa. É a referência que o laboratório teve, essa relevância para quem enxergava esse material e via realmente aquela estrutura que não tinha aqui em Belém. Sabe o que acontece, Ana E Paula? não tinha aqui em Belém. Isso não está em nenhum livro. Não. O problema é esse. E tem É. tanta gente que se Não, intitula dono é como disso. eu tô te falando. Para mim, eu tô falando assim agora como público, tá? Naquele momento que eu vi aquele laboratório, aquela estrutura, a acústica, porque hoje minha preocupação tudo é acústica, porque desde a primeira vez que eu vi o estúdio, que foi exatamente esse laboratório que o Baba está falando, eu me preocupei com isso. Então, realmente foi uma grande referência. Ou seja, tudo que tu fizeste naquele momento para poder melhorar e realmente construir esse laboratório, ele foi feito. Eu sempre acreditei, Paulo, como técnico de áudio e como operador, né, um cara da visão ali dessa área técnica aqui, a base, eu aprendi isso muito cedo. Cinema, rádio, TV, esse corpo técnico ele é fundamental. Sim. Quando a gente vai para o laboratório de comunicação, que a gente começa a entender o processo do curso,
de como é que seria o desenvolvimento das matérias, como é que elas seriam as partes práticas do curso, a gente começa a fazer um esboço, um desenho. Meu amigo Wellington Silva, eu O sou muito grato, famoso famoso outro PG. PG. Eu sou grato a todo mundo durante a vida. Outra coisa, gente, ingratidão é a pior coisa, Paulo. Então, eu acho que a maior coisa que você pode ter na vida é gratidão. Sempre, nunca esqueça de ninguém na sua vida. Sua trajetória é importante, mas esqueça que ninguém chega sozinho. E nesse momento que tu estava lá, na UNAMA, como técnico de áudio, Uhum. praticamente um professor para muita gente, né? Sim. Mas eu deveria ter um estágio, né? Exatamente. Nesse momento, o momento que tu também saíste para ser o locutor do não só da UNAMA, ficaste também junto ali, contaste o teu rumo estudo. E começa nesse processo, mas o que que acontece? O meu amigo Alcir Cruz, se tiver, acho que ele nem lembra disso mais. O Alcir me entregou um MD, não sei se vocês lembram do MD, que era aquele Sim. disquete digital. Ele disse assim: Babalu, eu sei que tu quer te tornar. Sabe quem me deu, William? Lembra do MD, William? Não? O William Gente, nasceu em 97, não foi, William? só para você sim, ter para você ideia, porque tem muita coisa que eu estou deixando de fora aqui, por exemplo. Eu não falei das cartucheiras, eu não falei das caceteiras, tá, gente? Que era um Isso é tipo de de. rádio, tá? As caceteiras eram um tipo de equipamento. Inclusive, era a marca, eu lembro, era Friends. Trabalhei na Marajoara, trabalhei na Liberal com esse tipo de equipamento. Hoje não existe mais isso. Eu sou no tempo que o operador, ele tinha que ser o cara do braço. Não é como hoje a automação. E a gente caminhando até para IA hoje, né? Mas Seria puro analógico. era analógico. É. Cara, tu fazia 5 horas de uma jornada numa rádio, um locutor, programação, tudo era no braço. Cartucho, música, entrava o Amado Batista, ou então entrava um artista aqui mesmo no Pará. E tinha que estar tudo na mão, tudo no time, e às vezes tu estava aqui ocupado com uma entrevista, e às vezes o noticiarista entrava na cabine do lado e entregava uma lauda para ti, olha, eu quero todos os sinais, era tudo ao vivo. Então era tudo no braço. Hoje não, você tem lá o playlist, né? Tem programas que hoje você faz toda a formação, mas nessa época não. Então, era tudo assim que Sim. funcionava. Aí o Alcir te deu MD. Aí o Alci chegou comigo com esse MD e disse assim: olha, Baba, eu estou sabendo que tu quer ser locutor publicitário, dá uma ouvida nesses caras aqui. Né? Aí foi. Aí eu reiniciei o sistema. Eu parei e pensei, pô, eu não sei Tu nada. atualizou, na verdade, Não, atualizaste o sistema. eu digo, não, tá tudo É. errado. Tem que começar a minha referência. Aí eu conheci o Clube da Voz de São Paulo, que eram os maiores locutores do Brasil, dubladores, tudo. Então tinha todas as vozes lá. Eu comecei a ouvir muita coisa é autodidata na minha vida. Muita coisa eu aprendi sozinho, hein? Diga-se de passagem. Quando você quer, você faz a diferença. É ter bom gosto, força de vontade e gostar. E nunca desistir. Porque o que vai aparecer de gente para dizer, como até hoje aparece, mas eu não estou nem aí. Entendeu? Eu não estou nem aí para isso. Eu não sei, nem aí. Não estou nem aí para isso. E Então, aquele, nem aí dele é coisa forte, grave. tudo, não, porque assim, Eu sei, isso é natural. não, eu Isso é sei que é natural. natural. Ali o MD mudou a minha vida. Eu comecei, fui fazer o curso do Clube da Voz. Quando eu faço o curso do Clube da Voz, aí começa a chegar as agências, a oportunidade de gravar. Comecei a viver disso. Aí eu digo, não, peraí, isso é 2007. 2007, por aí, não é isso? Então, a Paula já minha namorada na época, eu dizia, Paula, eu tô com uma ideia aqui, o que é? Vamos montar um home studio em casa para gravar pela internet. Isso em 2007. Aí todo mundo, mas isso não dá certo. O que eu encontrei de gente negativa para dizer que não ia dar certo? Deu tão certo que no período da pandemia foi o período que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Porque quando tudo parou e todo mundo fechou, quem não tinha estúdio quem tinha estúdio virou rei, né? Então tive a oportunidade de fazer. Hoje, eu já olhava isso desde 2007. Como é que eu vi isso? Numa revista, onde eu vi um sonoplasta de Hollywood que queria estar próximo aos filhos. O estúdio disponibilizou todo o equipamento dentro da casa dele. Então eu comecei a olhar, mas o futuro é trabalhar em casa. Home studio, esse negócio de home studio, home office, é por aí. Aí eu comecei a montar o estúdio, comecei a trabalhar. Montei um home em casa, e por sinal, um puta do home studio na época, uma qualidade lá em cima. Né? Então. E a minha sócia era hoje minha esposa. Na época a Ana Paula era minha sócia, mas já éramos namorados. E começamos ali, e, cara, a gente ganhou um troco legal, viu? Ele transformou também como locutora. Foi. Aos tantos e barrancos, ele montou, foi montando como locutora.
E até então a gente modificou, criou o Pandas Áudio, que fez muito sucesso. Muito sucesso. Muito. Que depois disso virou o Pandas Comunicação. Que agora já ampliou, né? Já mestre cerimônias, já é entrevistador, já trabalha com. Como se chama? A gente trabalha com marketing Eu digital, trabalho também com mentorias de oratória, oratória, com por marketing sinal, digital. uma grande mentoria que a dona Ana Paula hoje está com um programa de mentoria maravilhoso, gente. Ela me passou, na verdade, a Ana Paula passou, né? Já a Ana Paula está com um programa de Hoje eu tô te mentoria. entrevistando, tá? Agora, Baba, o BabaCast é um podcast que a gente vai falar sobre histórias, sobre coisas, pensando aqui, coisas que vão conduzindo para ver, para as pessoas poderem ver o que somos, o que nos tornamos a partir das coisas que escolhemos. Eu tenho certeza que durante todo esse teu percurso aí, aconteceram coisas engraçadas. Tu tem alguma história para contar pra gente? Antes de ser a voz, vamos colocar onde pontuar primeiramente. Antes de ser a voz que tu tem hoje, quando tu era programador, quando tu era somente não, quando tu era da sonoplastia, aconteceu algo engraçado que ficou marcado pra ti? Olha, tem, mas não sei se eu posso contar isso. Ah, bastidor, você vai contar sim, viu? Tem muitas Histórias que histórias. você foi entrevistar, você dá exemplo. Tem Eu muitas vou ter que histórias. falar também. Nossa, tem muitas histórias. Mas acho que eu vou. A gente, nosso querido aqui, nosso ouvinte, o nosso internauta que está aqui acompanhando a gente. Eu não lembro assim agora de alguma. Tu tens assim alguma, lembra de alguma que eu já te contei que tu acha que a gente vai contar aqui? Só me lembro de alguma aí, eu não sei, eu lembro. Tem muitas, né? Mas agora não me vem à mente assim. Engraçadas. Eu lembro assim. Promete. Algum dia em que tudo deu errado no som, mas virou um caso muito engraçado depois. Sim, sempre. Sempre. Conta um desse aí. Alguma coisa deu errado, depois foi engraçado. Que até hoje, quando tu vê aquilo ali, tu fala, exatamente como daquele dia, para esse erro aqui. Um som assim que foi fazer um De evento. parafolia, lembra? Parafolia, mesa. Olha, não. Que tu mexeu na mesa, que chegou um outro técnico depois que não gostou que tu mexeu ali e tudo mais. Isso sempre acontece. Sempre Enfim, acontece. nem porque... Então, mas tu percebeu que essa voz forte, grave, marcante, não era só uma característica, mas era o teu instrumento de trabalho. Onde tu percebeste? Porque pelas pelos teus causos já contados durante toda essa nossa vida juntos, tu acha que tu tinha uma voz muito pequena. E aí tu foste descobrindo como foi esse momento que tu fizeste dessa descoberta? Olha, no começo, 15 anos, por exemplo, de idade, a gente está passando por aquela transição da voz, né? A voz ficar fina de manhã, à tarde ficar grossa, aí eu ficava frustrado com isso, né? Digo, será que eu nunca vou ter uma voz, a voz grave sempre muito imponente, né? Sempre causa aquele respeito, aquela coisa toda. Às vezes até legitima mais o institucional, né? Aquelas pessoas prezam muito pelo grave. Mas eu acho que o momento que eu fui decisivo na minha vida, deixa eu lembrar, assim, foi quando eu fui trabalhando a voz, né? Como eu falei do Clube da Voz, eu comecei a entender que às vezes não era só voz, às vezes era a interpretação do texto, era a estratégia que estava por trás do marketing. Então, eu acho que com o tempo as coisas foram beneficiando, mas eu acho que o divisor de água mesmo, Paula, é quando eu assisto uma palestra do grande e saudoso Walter Bandeira. Eu acho que é ali que ele consegue ajustar a minha vida e dizer assim, tu tens o potencial de trabalhar a tua área de ressonância. A gente já vai na parada da fonologia aqui. A tua área de atuação, na tua respiração, a tua colocação vocal, né? E isso foi fundamental, porque a partir do momento que eu comecei a descobrir, teve um divisor de águas também na minha vida, que foi o conhecimento com Walter Bandeira, né? O espelho com os outros locutores, as técnicas que foram sendo aprimoradas de respiração, colocação vocal, interpretação, a aproximação também do grupo de teatro da UNAMA, né? Sim. Eu sempre, as Não pessoas tinha isso. foram importantes na minha vida. Sim. Outro lugar também, a minha passagem como professor na Escola de Artes da Federal também. Eu fui vendo as interpretações, as atuações, a importância do corpo, da colocação vocal, da interpretação. Uma coisa que eu sempre digo, gente, para quem está começando, colocação no microfone é fundamental. Para quem quer sabe? ser radialista, trabalhar com voz, Poder de segue aqui interpretação. essas dicas. Exatamente por aí. Trabalha com oratória, exatamente esse é o caminho.
E, Baba, durante tu agora como locutor publicitário, aconteceu alguma coisa engraçada? Alguma coisa que tu possa contar assim pra gente? Que te chamaram para fazer um trabalho, tu achou que fosse simples, na hora foi uma coisa assim que se fosse bem complexo, mas que saiu bem, que bueno, quando eu consegui fazer. Olha, tem muitas. Rapidinho, Sebastião Sara. Conta dublagem do. Pois é. Não fala no detalhe. Não vou falar, mas tem muitas Não, aqui que compromete. não, mas esse tu fala. É, Falando que é o. eu não posso dizer que foi Não, não. Tu fala que era grande influência uma política. influência política que teve que Tá. viajar e que. Olha, gente, tem uma aqui que tem várias, Paulo. Tem muitas histórias aqui, muitas histórias, mas tem uma que eu vou contar para vocês aqui. Eu sempre tive a facilidade com o tempo de usando vozes diferentes, né? Tanto que quando você grava um varejo é uma voz, você grava um texto mais jovem é uma outra voz, quando você grava um texto mais institucional é uma Outro voz estilo, mais né? grave. Então, eu sempre tive esse manejo de poder ter colocações de voz vocais diferentes. Isso é uma coisa que, enfim, também é outra coisa que eu fui aprimorando ao longo do tempo. Rapidinho, tu secaste também o teu sotaque, né? Também, por quê? Tu Porque fizeste também. hoje é bem É só diferente. abrir mais um pouquinho Tá? mas enfim. Quando eu comecei a gravar para fora de Belém, eu comecei a ter rejeições em alguns portfólios, em alguns manifestos. Por quê? Porque não tinha o sotaque do paulista. Ah, o cara tem que ter o sotaque do paulista, Ou não tem nada, né? esse S carregado tem que melhorar. Então eu comecei a ficar mal com isso. Tipo, eu quero entrar para o mercado de fora de Belém, não conseguia. Aí eu comecei a trabalhar com uma fonoaudióloga de fora, que ela começou a me ensinar começou a tirar o sotaque paraense. Na época eu recebi até muita crítica por consequência disso, porque eu já quase nem gravava mais para Belém, era mais para fora, mas a minha ideia era gravar para fora, eu queria ir para outros mercados, né? E eu fui secando, tirando o S, tirando o S, tirando o S. Eu acho que até hoje eu ainda tenho um pouquinho desse. Não, secaste totalmente, É, né? Já eu tá tirei, neutro, já tá neutro. ficou bastante neutro. Ficou bastante neutro. Tanto que tem muitos que confundem. Eu já Sim. você é de Belém? Não, sou de Belém, tirei muita coisa. Porque eu acho assim, Ana Paula, não só como locutor, agora eu vou falar como pessoa, como profissional. Eu acho que qualquer profissional tem que ter uma estética vocal. A pessoa tem que saber falar, ela tem que saber colocar a voz no ambiente. Quando você chega com propriedade colocando a voz no ambiente, as pessoas te olham diferente. Com certeza. Ela Uma olha autoridade, como diferente, você é uma fala. autoridade. É uma coisa que hoje eu me preocupo muito. Exatamente. Tanto que quando eu estou aqui, por exemplo, falando contigo, mesmo fora da nossa conversa, fora dos microfones, eu estou como se eu estivesse no ar. Eu estou sempre. É uma coisa que o grande mestre Walter, aonde você estiver, trabalhe sempre a sua posição vocal, a sua área de ressonância, a sua caixa craniana. Então, tem uma série de técnicas. Bom, mas voltando ao assunto lá do caso que foi inusitado na minha vida. No momento que era locutor publicitário somente. Nessa época eu vivia só do home studio, vivia bem, por sinal, tá? Esqueci de passar. Eu trabalhava só com a voz, que tem gente, mas vive só com... Vive. Vivia só com a voz. Eu queria, mas No final de semana eu estou em casa, assim, de bobeira, eu recebo uma ligação de um produtor. E diz assim, Babalu, nós estamos com uma missão aí. Isso que foi. Ele disse, olha, o que acontece é o seguinte, há uma autoridade muito grande na política do estado do Pará. A gente gravou a Faz tempo que a voz, gente já faz tempo, faz bastante tempo já. não Muito está, tempo. atualmente não está. E eu precisei dublar essa pessoa. Gravaram o VT era tipo assim, um sábado à tarde, e o VT ia na segunda de manhã, e essa autoridade tinha viajado para fora do Brasil. Aí eu disse, mas como assim? Eu disse, não, Mas por que tu tinha que gravar? O que aconteceu? porque eles não conseguiam. Eles gravaram o VT, perfeito, gravado o vídeo, mas aconteceu algum problema que ninguém conseguiu capturar o áudio da pessoa. Aí ele disse, não, mas como assim? Não, mas a gente acha que tu tem condição de fazer. Então, teve uma época que teve um comercial meu que veiculou muito tempo no rádio, que era do restaurante, né? Não sei se você pode falar o nome aqui do restaurante, não, né? Mas ele era uma dublagem de um filme do Poderoso Chefão. Né? Ora, uma família comum sempre procura um cardápio de melhor qualidade. Vocês foram no Instagram dele, vocês vão ver como é. Tá lá no Instagram dele. Então, eu fiz essa dublagem na época e alguém ouviu e disse assim, a gente tem um cara que consegue fazer essa dublagem. Aí eu digo, consegue? Vamos tentar. Se vocês trouxerem para mim a referência e os áudios da pessoa, eu vou passar umas horas e vou tentar Agora, tu conseguir. tinha que casar
Aí que vem o Os problema. lábios Eles fazendo sua chegam voz. no meu estúdio com todo o equipamento, VT, tudo, porque eu tinha que dublar a voz sincronizada com a pessoa. Era uma dublagem mesmo, né? Eu estava Sim. dublando. Herbert É, Richards. Herbert Sim. Richards. Aí eu digo, mas agora o negócio complicou. Mas vamos fazer. Aí veio uma pessoa próxima, uma autoridade, olha, a referência de voz é assim, a gente ouviu outras coisas, eu digo, olha, mas espera aí, vocês vão me dar no mínimo umas 3, 4 horas aí para poder chegar nesse registro. Conseguimos fazer. Foi pro ar, ninguém percebeu, todo mundo foi feliz, o cachê foi Ficou com uma voz bom. bonita dela. Ah, não, na A verdade, personalidade ficou com uma voz bonita, né? não, mas na época tinha que fazer até uma Sim. falha lá, o registro vocal da pessoa, né? Tá. Agora, hoje, você está no programa matutino na Rádio Cultura, né? Sim, sim. O que o rádio ao vivo ainda te ensina todos os dias? Ah, rádio ao vivo é magnífico. Rádio ao vivo é sensacional. Paulo, a gente está aqui tendo a oportunidade de conversar no Babacast, que é, né, o nosso espaço de convidados e tudo. A gente está aqui, mas a gente está on demand. As pessoas vão parar, as pessoas vão assistir a hora que quiser, vão cuidar do filho, cuidar do gato, né? Ou então sair, vai com a namorada, jantar, volta e continua assistindo a entrevista. O rádio não tem isso. Fazer rádio, gente, é totalmente. Eu digo, um dia desse eu fui num programa de TV, né? E perguntaram para mim qual era a diferença. É a mesma coisa que eu digo aqui. São duas vertentes maravilhosas. Mas o rádio orgânico ali, ao vivo. O podcast não. O rádio é ao vivo, ele está acontecendo. Você tem um time para entrar, para começar, muitas vezes improvisar de acordo com a conversa, para que às vezes ela não fique tão rasa, para que haja profundidade no assunto. E muitas vezes você não é especialista no assunto, ou a maioria das vezes, porque eu sou radialista, mas não sou especialista em tudo, mas você tem que ter o time na mente. Você tem que ter a cabeça na mente. O improviso é fundamental. Eu acho que tu és um cara que se permite muito Sim, e tu tem um hiperfoco no teu sim, trabalho, tu tem sim. eu acho que na verdade não seja nem improviso. Vou falar isso como ouvinte e como, enfim, tu participa da tua vida há muito tempo. Eu não vejo que seja, na verdade, um improviso. É que tu te entrega tanto. É, É como se tu conseguisse pegar aquela informação, é, traduzir muito rápido e passar para as pessoas. Eu acho que é isso que faz a diferença é, na tua é. vida, assim, em relação ao vivo, que é um pouco difícil. É difícil fazer isso. E tu faz isso com maestria. Então, porque tu te entrega bastante. Eu acho que a palavra é essa, É, Paula. É entrega, entrega, entrega. entrega, entrega. A entrega, ela tem que ser. Você passa de 8 às 11, como eu faço, é entrega 8 às total. 11, falando. Falando, Falando. E falando. falando com assuntos diferentes, né? Assuntos diferentes. Então, a chave, Exatamente. porque em momentos que às vezes sai um artista e entra um especialista de um fundo de biodiversidade, por exemplo, e você tem que bater a chave ali, olhar, você tem pouco tempo para olhar e mas eu acho que, eu não sei, tem uma coisa aqui, Paula, que eu acho que é uma grande referência também, talvez, eu assisti a vida inteira o Jô Soares, entrevistar tanta gente. Sim, é É referência. referência. Referência natural. Mas eu acho que o bom senso também, Paula, a experiência do rádio, a colocação vocal, a entrega, a observação. Sim. Quando você observa, por exemplo, se chega alguém para entrevistar, eu vou entrevistar o William, por exemplo, a leitura é importante, em poucos segundos da pessoa. Isso não é fácil de fazer. É complicado. E você vai pro ar. Você não vai gravar. Você vai entrar ao E vivo. tem mais uma coisa, né? Não. A história do cancelamento. É, Já tem isso, ainda porque tem. hoje em dia, se tu falar alguma coisa fora do contexto, Ah, tem um tem, cancelamento. tem. Então, esse bom senso que tu faz aí, eu creio que seja a forma como tu falas é que faz toda essa diferença também. Quando tu te coloca a postura da tua voz, quando tu te respeita aquela pessoa, o respeito àquele assunto, e qualquer tipo de assunto que tu falas ali, tu põe e te posiciona de uma forma muito respeitosa, eu sempre falo que na verdade, a comunicação, ela sai coerente, clara, é quando você sabe como falar. Você pode estar escrotando com alguém, mas a forma como você fala faz toda a diferença. Então, eu acredito que a forma como tu falas, o respeito, o olhar, quando tu olha para o teu convidado e tu sente
o que ela quer passar, tu não tem, tipo assim, tu não tem problema de cancelamento. Tu consegue identificar aquilo que ela tá falando e tu consegue transformar aquilo no público de forma muito leve, muito solta, que a pessoa consegue entender tranquilamente, tanto como você tem uma legião de fãs aí, né? Pessoas que gostam de te ouvir, que gostam Tem bastante. de falar sobre o assunto que tu falaste de manhã, à tarde alguém te chamando no WhatsApp. Não sei se vocês sabem, o Baba, ele é o amigo de todo Uber. E a gente entra, já fala com ele, já fala que ouviu e tudo mais, isso é muito bacana. É porque tem uma coisa também que eu acho importante no comunicador, Paulo, tu gostar de pessoas, tu tem que Sim. gostar. Claro que tem. Eu sou uma pessoa. Tem cada um tem uma personalidade, tem um jeito diferente, enfim. Mas é a leitura. Enquanto você vê em pouco tempo da pessoa, para o entrevistador é fundamental. E eu acho também ao mesmo tempo mais difícil. Existem pilares para isso, né? Leitura, improviso, dedicação, entrega, como você falou, também como é que eu posso dizer? Pura de Mas ser tu faz o que né? tu gosta. Também. Essa aí é a raiz. Tu faz o que tu gosta. Quando tu faz o que tu gosta, bate aqui. Quando tu faz o que tu ama, faz o que tu gosta, tu consegues fazer isso tranquilamente, como se fala, com o pé na costa e tchau e vai. Outra coisa também, Paula, ser comunicador é coisa, tem medo de cancelamento. Você tem que ser seguro de você. Essa segurança é sua. Quem é o Baba? Sou eu. Eu sou esse cara. Eu não sou um personagem. Tanto que aqui no rádio eu sou a mesma pessoa. Tanto que já não é nem Edmilson, é Babalu. Já é o Babalu. Já esqueceu o Edmilson. Também nem quando chama Edmilson também não consigo saber que é tu. Bah, mas depois de tanta estrada, por que agora um podcast? O que o BabaCast representa nesse momento da tua vida? Mas o que você vai oferecer a partir de agora para nossos queridos ouvintes que podem passar a ser agora internautas desse grande podcast? Olha, eu acho que é uma grande realização é a expansão do Pandas, né? O Pandas está passando por uma transformação, ele está se expandindo para o digital, ele está indo aí até para agentes de inteligência artificial, mas isso é um outro assunto. E hoje é uma outra fase, uma fase de expansão. E o podcast ele entra nessa plataforma, que é o Pandas, que está se transformando numa plataforma de comunicação, trazendo a oportunidade de trazer muito mais conteúdo, conversas inusitadas, papos instigantes, coisas que sem roteiro também, eu não gosto muito dessa coisa de roteirização, autêntico, como é o Baba, verdadeiro. E é isso, Paula. Feliz demais por estar nessa nova fase da minha vida. Baba, agora. Eu vou sair daqui, porque essa é a sua cadeira e não a minha. Hoje eu estou entrevistando o Baba para vocês conhecerem quem vai agora conduzir o BabaCast. Então, o programa é dele, é o nome dele, é o que foi batizado como Babalu, e depois virou um Baba, tá? Aqui é o teu lugar de fala. Muito sucesso, eu sei que tu vai ter muito sucesso, mas, claro, quanto mais vibrações, melhor. Você seja muito feliz, tenha essa criatividade, essa comunicação que só você tem, essa voz que encanta, essa voz que conduz, que lidera, que a partir de hoje, esse programa, que o podcast, ele seja um farol para muita gente, que receba muitos convidados, convidados que gostam dessa conversa, que vão falar sobre causos, falar sobre situações diferentes, falar do que a pessoa é hoje, o que trouxe ela e ser inspiração para outras pessoas que estão assistindo. Se para mim o Baba foi inspiração só de olhar e sem falar, avalie para as outras pessoas. Então, Baba, seja bem-vindo ao seu programa. Por favor, venha para o seu Mas antes de ir para o meu lugar, eu quero também te agradecer, porque todo homem de sucesso, se não tiver uma mulher por trás dele ali, e eu sempre digo isso, digo no rádio, em qualquer lugar, ouçam as suas mulheres, são elas que têm um diferencial. Esses 6 sentidos que vocês têm, a visão que vocês têm, todo homem, ele precisa ter isso. E eu só cheguei até aqui, nessa grande transformação, nesse momento que é o BabaCast, agradecer a você, a minha esposa, que é tudo também na minha vida, minha referência também de vida, né? Tudo que a gente tem para somos desse jeito. eu não vou falar muito, senão aqui eu vou acabar ficando emocionado, porque... Então vem pra cá, Baba. Vamos pra aí, vamos pra aí. Agora aqui é a cadeira dele. Pronto, venha pra... Você sempre fala da questão dos abraços, né? Exatamente. Bom, agora sim! Agora fale aí para o seu ouvinte
internauta agora, o que É. a gente vai esperar agora do BabaCast? Olha, como sempre, Ana Paula, um desafio sempre na carreira da gente. Eu estou indo para mais um, que é apresentar um podcast numa plataforma, no YouTube, no canal, que é o BabaCast, um novo desafio. Mas, gente, vocês vão aprender muito mais de mim, vão conhecer mais o Baba, principalmente o Baba que muita gente não conhece, que aqui é um Baba diferente do que a gente espera, porque a gente vai receber amigos profissionais. A minha maior preocupação aqui nesse canal é levar conteúdo, conhecimento, disseminar conhecimento, transformar vidas através dos nossos bate-papos, da nossa alegria, da nossa tristeza, né? Momentos até histórias assim engraçadas demais. Mas é isso, eu quero principalmente, assim como no rádio, em todos os desafios da minha vida, levar um conteúdo de qualidade e de educação e, com certeza, eh, poder ampliar cada vez mais, assim como a minha mente amplia, ampliar a mente de todas as pessoas que acompanham a gente. Então, já se inscreva no canal, ative o sininho para que o nosso trabalho ganhe o Brasil, gente. A gente não quer ficar só por aqui, a gente quer ganhar o Brasil. A gente quer ir muito mais longe, porque a gente tem tanta gente boa para trazer aqui, tanta gente que às vezes não tem oportunidade de ir em outros lugares. Nossa, é isso que é a minha vontade. Trazer pessoas interessantes para contar a sua história, para trazer educação, conhecimento, tanta coisa importante. Toda Tá? segunda-feira. Toda segunda-feira, hein? Então, toda segunda-feira um episódio novo, tá bom? No BabaCast, um novo desafio. Vem com a gente, você também faz parte desse desafio aqui com a gente. E é assim, quando a gente entra para a comunicação hoje, nesse ponto de convergência que a gente vive, Ana Paula, a comunicação já é híbrida. Então, você aí, elogiando, agradecendo aos hunters também, que vêm, com certeza, sejam todos bem-vindos, né? Não, que venham, porque são importantes também para o nosso crescimento. Eu adoro desafio. Eu adoro. Sou apaixonado por isso. BabaCast. Agora, a partir de agora, você acompanha a gente.